Bem, pessoal, essa aqui é a primeira das 10 ferramentas que eu pretendo apresentar a vocês que tratam sobre auditoria de redes de computadores com o Linux, certo? Esse é o primeiro dos comandos, na verdade, que eu vou apresentar para vocês. Esse comando ifconfig, eu acredito que seja o comando mais utilizado, um dos mais utilizados no Linux para poder fazer auditoria. Você vai usar ele para poder atribuir endereços IPs a determinadas interfaces e também para você visualizar certos parâmetros que estão configurados nas interfaces. Na real, você não configura só endereços IP, você configura uma série de parâmetros, como por exemplo a máscara da rede, o gateway, o broadcast, o MAC, o default gateway, o MTU, enfim, uma infinidade de coisas. Eu vou mostrar as principais que são suficientes para você fazer a grande maioria das tarefas que você vai encontrar no dia a dia e também vai ser um escopo, eu pensei nesse escopo do que você precisa aprender sobre fconfig, para que também seja suficiente para quem vai fazer aquela prova de certificação Linux, chamada LPIC 1, certo? Então, se você pretende fazer essa certificação no Linux, a cobertura que eu vou dar porque você precisa saber fazer com o comando ifconfig também vai ser o suficiente para você ir lá e mandar bem nessa prova de certificação, certo? Então, vamos começar com a primeira parte, que é visualizando as interfaces ativas e ou inativas. Bem, vamos lá então no primeiro comando para a gente visualizar essas interfaces. O comando que eu vou aplicar é o ifconfig, sozinho. Vou chegar aqui, ifconfig, e ele vai lá e me mostra as interfaces que eu tenho no meu computador. Reparem que a interface que eu estou utilizando nesse momento é a NP3S0. E aqui ele me dá uma série de informações sobre ela. Que a mídia que eu estou usando é a mídia Ethernet, ou seja, aquela do cabo RJ45 com os 4 pares trançados e tal. O endereço MAC da minha interface, o meu endereço IP que eu estou utilizando nesse momento, o meu endereço de broadcast, que é o 92.168.0.255, a minha máscara de rede, o meu endereço IPv6, porque sim, todas as placas atuais rodam IPv6 paralelo com IPv4, e ele me dá aqui também algumas informações dos pacotes RX e TX. RX é recepção, TX é transmissão. Reparem que a quantidade de dados que eu tenho no RX, ou seja, que eu estou recebendo, ela é bem maior do que a quantidade de dados que eu tenho no TX, que é o que eu estou falando. Isso acontece porque na maioria das redes, na verdade, eu diria que a grande maioria das redes, você faz muito mais download do que upload. Então é natural que o seu RX, que é a recepção, tenha um volume de dados bem maior do que o TX, que é a transmissão. Aqui você também consegue visualizar se tem algum pacote sendo descartado ou saindo com erro e etc. Se você tem alguma colisão nessa mídia que você está utilizando. E isso tudo são parâmetros que ajudam você a identificar se existe um problema na sua interface local de rede, certo? Aqui, quando eu dou o comando ifconfig sozinho, ele me dá todas as interfaces que estão ativas no meu computador. Caso eu dê o comando ifconfig seguido do parâmetro "-a", ele vai me mostrar todas as interfaces, independente se elas estão ativas ou inativas. Como eu só tenho duas interfaces no meu computador, que é a interface física que eu estou utilizando e a interface local, que é a loopback, que todo mundo tem, certo? Todo mundo, todos os computadores têm, é como se fosse uma representação virtual da sua própria interface. Então, tanto no ifconfig-a como no ifconfig sozinho, ele vai me mostrar as mesmas informações, certo? Então você não vai ver diferença. Mas se eu tiver algumas interfaces habilitadas e outras não habilitadas, quando eu der o ifconfig-a, ele vai me mostrar todas, inclusive as interfaces inativas. Bem, agora que eu já mostrei para vocês como é que você visualiza as interfaces, eu vou mostrar como é que você visualiza uma interface específica. Ou seja, você não precisa listar todas as interfaces, já que você só quer olhar uma interface. Vamos ver como é que a gente faz isso. Bem, para você visualizar uma interface específica, basta você dar o comando ifconfig seguido da interface que você quer visualizar. No meu caso, eu vou visualizar a interface NP3S0. Então, eu vou botar lá ifconfig, a interface que eu quero visualizar, dar Enter e pronto.
Eu só vou visualizar aquela interface. Eu não vou visualizar todas as interfaces. Vamos então à terceira parte, que é ativando ou desativando interfaces. Para você ativar ou desativar uma interface, a primeira coisa que você precisa estar habilitado é no usuário root, certo? Então, tudo que você vai fazer para habilitar ou desabilitar uma interface, você precisa estar aqui, ó, logado com a hashtag, certo? Para estar com o usuário root. Partindo de que você já está logado como usuário root, para você habilitar ou desabilitar uma interface é simples e existem duas maneiras. Você pode usar o comando ifconfig, especificar a interface que você quer subir ou derrubar e depois colocar ela seguido da palavra down. Nesse caso aí ele vai derrubar. Caso eu queira subir a interface, eu vou colocar a palavra up, certo? Então primeiro eu vou derrubar a interface com down e ifconfig, nome da interface, down. Dei Enter, você vai ver que ele vai derrubar a interface, vai aparecer aqui do lado que a interface caiu, ó, a conexão caiu, o computador está desconectado. E agora eu vou repetir o comando, só que no lugar do down eu vou colocar o up, para ele poder subir a interface. E agora a conexão foi restabelecida. Com o down você derruba a interface, com o up você sobe a interface. E existe também um outro comando que você pode utilizar, que é o if down seguido da interface que você quer derrubar. Fazer assim, ó, é uma forma contraída do comando. Ó, matou o processo DHCP, a interface caiu. Vejam que a interface caiu. Se eu for aqui no ifconfig, você vai ver que a interface não está up, certo? E agora eu vou voltar a aplicar o comando contraído, só que no lugar do if down eu vou colocar o if up na interface que eu quero subir. Ó, mandou uma descoberta de HCP, uma requisição, recebeu uma oferta do 92.68017 do servidor DHCP, e aí ó, tá aqui de novo o link restabelecido, certo? Se eu for aqui agora em fconfig na minha interface que eu acabei de subir, reparem que aqui ó, consta como app, ou seja, você tem como usar os comandos completos para descer, subir ou a forma contraída. Só para mostrar para vocês algo que eu já mostrei antes funcionando, se eu derrubar essa interface aqui, ó, e agora eu vier fazer uma listagem com ifconfig, repare que ele não vai mostrar essa interface, porque ela não está mais ativa. Se eu quiser visualizar essa interface agora, eu preciso usar o comando ifconfig-a, porque ela não está ativada. Se eu voltar a ativar a interface com ifapp, por exemplo, agora ela voltou. Reparem que a partir de agora, quando eu der o ifconfig, ela vai voltar a aparecer, já que ela voltou a ser ativa. Vamos agora aqui a essa parte 4, que é configurando ou desconfigurando o endereço estático numa interface. É uma das coisas que você mais vai fazer como profissional de redes ou profissional da área de TI, que é configurar um endereço estático na interface ou tirar esse endereço estático. Quando eu digo estático, é você pensar numa relação que é diferente da relação DHCP, quando o computador recebe dinamicamente o endereço do servidor. Nesse caso a gente vai colocar um endereço estático lá, ou seja, a gente vai colocar um endereço manualmente. Como é que a gente faz isso? Para você especificar esse endereço é bem simples. Primeiro eu vou ver qual é o endereço que essa minha placa possui atualmente. E eu estou vendo aqui que é 192.168.0.17. Eu vou mudar esse endereço para o endereço, por exemplo, 10.10.10.10. Então eu vou lá, ifconfig, digo qual a interface que eu quero configurar o endereço e boto aqui, ó, 10.10.10.10 e dou Enter. Para eu saber se essa configuração validou, se essa configuração foi realmente aplicada, basta eu repetir aqui o ifconfig da interface e eu vejo que ela está configurada da maneira como eu pedi. Reparem que quando você não especifica o broadcast e a máscara assume de acordo com a classe do endereço que você configurou. Como eu configurei o endereço classe A, que é o endereço que começa com o primeiro octeto em 10, ele assume que é uma máscara de classe A, que é a /8. Caso eu coloque um endereço classe B, ele vai assumir como uma máscara classe B. Caso eu coloque um endereço classe C, ele vai assumir como uma máscara classe C. E sempre ele vai assumir que o broadcast é o último endereço da rede, certo? Agora,
Se eu quiser que esse endereço volte a ser o endereço do DHCP, existem duas maneiras de se fazer isso. A primeira é você derrubar a interface e subir ela de novo. Então, se eu for aqui no ifdown e descer essa interface aqui, e agora eu tentar subir ela de novo, veja que ela sobe já com um endereço do DHCP. Caso eu queira confirmar, basta dar aqui fconfig na interface que subiu e você vê aqui que ela subiu com o endereço DHCP de novo. Mas existe uma outra maneira que você pode fazer, que é a seguinte: você vai em fconfig, configura a interface com o endereço que você quer, e depois basta você vir aqui na interface que você quer designar e coloca ela aqui com a palavra del antes do endereço. E ele vai retirar aquele endereço que ele colocou lá. De uma maneira muito similar a que a gente configurou o endereço IP na interface, a gente agora vai configurar a máscara da rede na interface. Para você configurar a máscara de rede nessa interface, primeiro vamos ver qual é a máscara que ela já está utilizando. Se eu der aqui um ifconfig na interface, eu vou ver que ele está usando uma máscara 255.255.255.0. Vamos mudar essa máscara para uma máscara classe A, 255.000. Vejam como é rápido. Você vai em fconfig, vai na interface que você quer modificar, bota aqui netmask e aí é só você colocar aqui a máscara que você deseja. Deu Enter, caso eu queira conferir, pronto. Já está aqui mostrando que entrou a máscara que eu solicitei. Para você desfazer a configuração da máscara, é muito similar a desfazer a configuração do IP. Na verdade é exatamente igual. Basta você derrubar a interface e subi-la de novo e ela vai subir com os parâmetros do DHCP. E assim, em vez de eu configurar o endereço de máscara de rede dessa maneira, eu também posso usar sobre a outra forma, que não é a forma de notação decimal pontuada. Em vez de eu usar, por exemplo, o netmask 255.255.0.0, eu posso simplesmente chegar aqui e colocar no lugar disso o /16. E ele aceita. Quando eu vejo aqui agora, reparem que ele colocou a máscara que eu solicitei e o endereço que eu solicitei. Então você pode usar a notação CIDR, que é essa notação de barramento, ou você pode usar a notação decimal pontuada, que é a 255.255.0.0. Chegamos agora ao passo 6, configurando o endereço de broadcast na interface. É muito similar a configurar a máscara de rede. Repare só, se eu chegar aqui na minha interface, que está configurado com esse endereço aqui broadcast, 192.168.0.255, e aplicar o comando até aqui, exatamente similar como é você configurar para o endereço IP, e substituir a palavra netmask por broadcast, pronto, o endereço que eu colocar aqui agora será o endereço de broadcast da rede. Vou colocar aqui o 192.168.255.255. Apliquei, vamos ver agora se a configuração está validada. E sim, está validado. Exatamente como foi o netmask, só que com broadcast no lugar de netmask. Está aqui o comando. Caso eu queira desfazer, basta também derrubar a interface, subir a interface de novo e ele volta com as configurações do DHCP. E agora nessa parte 7, a gente vai fazer o que a gente fez na parte 4, 5 e 6, tudo ao mesmo tempo. Configurar endereço IP, máscara e broadcast. Para você configurar tudo ao mesmo tempo, é um único comando. Você vai ver que é uma junção, na verdade, dos três comandos. Você vai colocar aqui ifconfig, depois você vai especificar a interface que você quer configurar, depois você vai colocar o endereço IP, como você já fazia antes. Aqui você vai colocar a netmask. E aqui, por último, você vai colocar o broadcast. Tudo ao mesmo tempo. Vamos colocar aqui um broadcast 10.255.255.255. Eu vou só aumentar aqui a tela para você ver o comando como um todo. Pronto. Numa única linha. Daqui até aqui seria o equivalente a configurar só o endereço IP. Eu acrescentei aqui a parte do netmask e acrescentei aqui a parte do broadcast. Aplicamos. Vamos ver aqui agora se foi aplicado corretamente. E sim, está aqui endereço IP,
broadcast e máscara. Caso você queira retornar as configurações ao DHCP, derrubou a interface, subiu a interface. Vou dar um bônus aqui e ensinar vocês a configurarem dois endereços IPs na mesma interface. Isso não é algo muito comum de se ver, de ter dois endereços IPs na mesma interface no lado do cliente. Porém, quando a gente está falando de uma máquina que é servidor, aí é mais comum a gente ver uma máquina com 2, 3 IPs. É bem comum, por exemplo, você dar um ping para o site do Google e você vê que às vezes ele responde por um IP, às vezes por outro, às vezes por outro. Isso porque eles trabalham com vários IPs respondendo como um único servidor, por questões de redundância e resiliência também. Para você fazer isso, a primeira coisa que você precisa é de um endereço IP livre que esteja dentro da mesma rede do endereço IP que você está usando. Então, se aqui eu tenho a rede 192.168.0.17 e essa rede vai do 192.168.1 até 192.168.0.254, que são os endereços livres dentro dessa máscara aqui, eu preciso escolher qualquer um deles que esteja disponível. Eu vou pegar o 0.18, por exemplo, mas eu poderia pegar o 0.16, o 0.15, que são os livres que eu tenho aqui na minha rede, porque na minha rede eu estou usando o meu computador. Então, para você fazer isso, você vai e dar o comando ifconfig np3s0, só que aqui está um detalhe, você precisa dar 2 pontos e colocar um nome qualquer para essa interface. Você pode colocar um número, como por exemplo o número 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou você pode colocar até um nome. Por exemplo, eu vou colocar aqui o nome dessa de teste. E aqui eu vou colocar o endereço IP que esteja dentro da mesma rede que eu já possuo na minha interface física aqui. Aí eu vou dar Enter, vou aqui no ifconfig e repare só, a partir de agora eu tenho duas interfaces aqui, aliás, eu tenho a mesma interface, uma é física e a outra é virtual, e a minha interface que já respondia pelo 192.168.0.17 também responde pelo IP 192.168.0.18. Caso eu tenha dúvida se ela responde ou não, basta dar um ping aqui para 192.168.0.18 e você vai ver que ela responde, porque agora minha máquina passou a atender por dois endereços diferentes. Caso eu queira desfazer essa interface, também é bem simples. Você vai aqui em ifconfig e você vai derrubar a interface que você criou, que é a interface de teste, por exemplo. Dá um down nela e agora você vai ver que quando você for dar o ifconfig, ela não aparece mais entre as interfaces ativas e disponíveis. Mesmo que eu dê o "-a", você vai ver que ela desapareceu. Pessoal, essa parte 8 de configurar o Default Gateway, eu vou mostrar dentro da parte 11, para facilitar um pouco. Dentro do que eu coloquei como sequência agora, eu vou pular para a parte 9, que é configurando o endereço MAC. Às vezes, por algum motivo malicioso ou não, você pode ter interesse em trocar o endereço MAC da sua máquina. Repare que o endereço MAC da minha máquina atualmente é o FCAA14FA71B6 e eu vou trocar ele por um outro endereço. Para fazer isso, eu também faço com apenas um comando do ifconfig, ifconfig np3s0, e aqui eu boto hw de hardware ether, que é o endereço Ethernet, e eu vou inventar um número aqui qualquer hexadecimal. Lembrando que são 12 caracteres hexadecimais. 12, AB, CD, EF, 20, 16, por exemplo. Apliquei. Vamos ver se ele saiu aplicado. Sim, está aqui o meu novo endereço MAC da máquina. Eu queira desfazer, a mesma coisa, você pode voltar a aplicar aqui. Deixa eu copiar esse endereço, colar aqui e aí pronto, desfiz aquilo que eu tinha feito antes. Para a penúltima parte agora eu vou explicar como é que a gente configura a MTU da interface, ou seja, unidade máxima de transmissão. Isso quer dizer que o tamanho máximo do pacote que eu posso mandar entre dois hospedeiros ou entre um servidor e um cliente, sem que esse pacote seja fragmentado ou dividido. Para que você tenha uma ideia, o MTU padrão da maior parte das redes, que são as redes Ethernet, é o MTU 1500 bytes, ou seja, um pacote pode ter até 1500 bytes e ser feita a comunicação sem precisar de fragmentação. Porém, eu posso mudar esse parâmetro para diminuir ele ou para aumentar. Eu vou diminuir aqui para você ver como é que funciona. Basta dar o comando ifconfig
E3S0 MTU, e aqui eu coloco o MTU em bytes que eu quero setar. Vou colocar aqui, por exemplo, 1300 e vou checar para ver se esse comando foi aplicado. Tá aqui, ó, MTU 1300. Eu não aconselho que você altere o MTU da sua rede, mas fica aqui o conhecimento para que você saiba um dia, caso seja necessário, fazer uso desse recurso. Como a última parte dos comandos que a gente está mostrando como ifconfig, eu vou falar agora de como é que você consegue tornar as configurações que você fez persistentes. Você deve ter reparado que ao longo de tudo isso que eu mostrei até agora, uma vez que essa interface seja resetada, ou porque você derrubou e subiu lá novamente, ou porque o computador foi reiniciado, todas aquelas configurações que você fez vão se perder. Então, como é que eu torno isso persistente? Como é que eu torno isso salvo mesmo após um reset da interface? Bom, pessoal, para você conseguir tornar as configurações persistentes, você precisa mexer num arquivo. Esse arquivo está localizado aqui nesse diretório, /etc, /network, /interface. Esse é o arquivo que a gente precisa alterar. Eu vou colocar aqui, abrindo ele com nano, para a gente fazer algumas alterações. E reparem que aqui, da maneira como ele está configurado nessas duas linhas, eu estou pegando as informações da interface ENP3S0 do DHCP. E eu vou mudar isso para colocar isso estático, certo? Eu já preparei aqui as configurações que são necessárias aplicar para a gente tornar essa configuração estática. Eu só vou chegar aqui e vou pedir para que você comente com um jogo da velha essas duas linhas para que elas não sejam executadas. Então você aplica esse comentário, você aplica esses hashtags nos locais onde você não quer que aquele comando seja executado. Vou dar um colar aqui e aqui eu vou descomentar essas linhas, certo? Pronto, o que ele está dizendo aqui? Que a interface, aqui eu tinha botado para ETH, deixa eu mudar isso, NP3S0, NP3S0, e agora sim, eu estou dizendo o seguinte, para essa interface NP3S0, eu quero agora, em vez de DHCP, eu quero estático, e aqui está o endereço, esse endereço aqui está escrito errado, que é com 2 Ds. Aqui está o endereço da interface, a máscara da interface, a rede da interface, o broadcast da interface, o gateway que eu quero utilizar e o endereço MAC que eu quero utilizar, além do MTU. Salvo essas configurações que eu apliquei aqui, você vai ver que a interface, independente se ela for resetada ou não, ela vai permanecer com essas configurações. Vamos aqui fazer o teste. Então, eu salvei aqui. Vou derrubar a interface. Agora eu vou subir a interface. E agora vamos ver as configurações dela. Tá aqui, ó. Todas as configurações que a gente colocou. Endereço, broadcast, MAC, máscara e MTU, certo? Tudo exatamente como a gente queria. E reparem que se agora eu resetar, se eu derrubar essa interface, deixa ela cair, e eu subir ela de novo, subiu, as configurações dela permanecem as mesmas. Então, para eu poder conseguir que as configurações fiquem persistentes, ou seja, permanentes, eu preciso alterar esse arquivo /etc, /network, /interface. Colei aqui esse texto, ó, que coloca a interface ENP3S0 como estática, com endereço, máscara de rede, broadcast, endereço de rede, gateway, MAC e MTU. E pronto. Caso eu queira voltar à situação anterior, basta eu comentar essas linhas aqui. Então, bota aqui o hashtag no começo de cada uma dessas linhas. E tiro o hashtag daqui para que ele volte a pegar do endereço DHCP. Vou sair, salvar.
derruba a interface, sobe a interface novamente, e pronto, voltou tudo ao normal. Com isso, eu dou fim aqui aos comandos, a série de comandos que eu ia mostrar do ifconfig. Caso você tenha alguma dúvida, comenta lá e aí eu respondo à medida que for possível. Até mais. Assim, pessoal, antes que eu me esqueça, aqui no final tem um lab para que você faça com as suas próprias mãos, porque não adianta eu mostrar tudo isso e você não praticar nada. Então, bote aí as mãos à obra, realize esse labzinho, são só 8 tarefas bem rápido você consegue fazer e coloque em prática para você ver com as suas próprias mãos como isso funciona. Até mais e eu respondo as dúvidas nos comentários.